Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube. Vamos para mais análise de jurisprudência. Dessa feita, Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência importante para os concursos da advocacia pública, porque ela envolve dois institutos extremamente importantes para as provas de procurador: agravo de instrumento e processo coletivo. Esse é o tema principal da nossa análise de hoje. Agravo de instrumento é uma das peças mais utilizadas pela advocacia pública no exercício da sua capacidade postulatória, na sua representação processual, ou seja, nas ações em que atua em nome do ente federado, a advocacia pública utiliza todos os recursos, dentre eles o agravo de instrumento, com muita frequência. Agravo de instrumento, inclusive, é um dos recursos passíveis de cobrança em segunda fase dos concursos da advocacia pública, portanto, essa decisão jurisprudencial tem muito a nos dizer. Outro instituto extremamente importante dessa decisão é o processo coletivo. Como o próprio nome já diz, o processo coletivo é por meio dele que se provoca o Poder Judiciário para que se possa resguardar demandas de cunho coletivo. A pretensão jurídica é a proteção do bem coletivo. E dentre os legitimados para essa provocação ao Poder Judiciário está os entes federados, União, Estados, Municípios, razão pela qual o processo coletivo também é um assunto, é um instrumento extremamente importante para o enfrentamento de provas de procurador. Então veja a importância dessa decisão. Agravo de instrumento em processo coletivo, dois assuntos extremamente importantes para os concursos da advocacia pública. Vamos, portanto, analisar o que disse o STJ. Antes, eu preciso te fazer um convite. Se você está aqui no YouTube, se você tem interesse nesses materiais que eu produzo em PDF, esses materiais que eu produzo aqui para as aulas, por exemplo, o que está aqui do meu lado, se você tem interesse nesse material em PDF para que você possa revisar a qualquer momento, basta com que você acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo de forma gratuita e ingresse gratuitamente no curso que eu denomino Alunos do YouTube. Esse curso gratuito que você vai acessar se tiver interesse está lá no campus da escola. Lá você vai ter acesso a partir do dia 4 de agosto a todos os materiais que eu produzi aqui no YouTube para análise de jurisprudência. Aulas que eu retiro de cursos, não, só para análise de jurisprudência. Então, se você tem interesse nesses materiais em PDF, coloca aqui embaixo, acessa aqui embaixo o link aqui embaixo, vai lá e faz a tua inscrição no site da escola, acessa o curso que você vai ter acesso aos PDFs. Óbvio, muitas pessoas assistem aqui minhas análises construindo o seu material de apoio, o que eu recomendo, até porque a absorção é outra, mas se você tiver interesse aqui no PDF, a chance de começar a ter acesso a esse material é agora. Voltando ao recurso propriamente do STJ que nós vamos analisar, a análise recai sobre o RESP 1.925.492, agravo de instrumento nas ações de improbidade, processo coletivo, já adiantei os assuntos que vamos estudar, tema importantíssimo para a advocacia pública. Bom, se você já me acompanha há algum tempo aqui no canal, você sabe que o Processo Civil 2015, novo Código de Processo Civil, promoveu uma transformação muito grande no recurso agravo de instrumento. Antes do CPC 2015, no CPC de 73, o cabimento do agravo de instrumento era aberto. Cabia agravo de instrumento para qualquer decisão interlocutória, propriamente. Agora não. O CPC 2015 estabeleceu uma lista de decisões interlocutórias a partir das quais você pode manejar o agravo de instrumento. Essa lista de decisões interlocutórias, que, nesse caso, estabelecem situações recorríveis por agravo de instrumento, a essa lista foi dado o nome de rol do 1015 e o STJ disse que esse rol é taxativo. Você pode abrir agora o seu vade-mecum e lá no artigo 1015 do CPC e você vai ter lá os incisos do 1015 que vislumbram possibilidades de manejo do agravo de instrumento a partir das decisões interlocutórias que lá estão listadas. Esse rol, nos termos do que disse o STJ, é taxativo. Muito bem. Ocorre que situações existem, decisões interlocutórias existem, que não estão no rol do 1015, mas que não, nesse caso, podem aguardar a possibilidade de revisão dessa decisão pelo tribunal somente em preliminar de apelação. Porque aquilo que não está no rol do 1015 é interlocutória, você não agrava de imediato, mas essa decisão não é irrecorrível. Você pode devolver essa decisão ao tribunal em preliminar de apelação. Mas o STJ identificou algumas situações em que existe uma decisão interlocutória, ela não está no rol do 1015, mas a urgência que essa decisão interlocutória tem de ser revista pelo tribunal
não pode fazer com que ela seja devolvida ao tribunal somente em preliminar de apelação. Essa urgência na reanálise da decisão, ela promove a possibilidade do agravo de instrumento, mas como essa decisão interlocutória não está no rol, esse agravo de instrumento tem seu cabimento permitido pela tese da taxatividade mitigada do STJ. O STJ disse que o rol é taxativo e, ao mesmo tempo, ele criou situações, ou ele vislumbrou, melhor dizendo, situações em que, não estando a interlocutória no rol do 1015, ela é agravável porque é inútil discutir essa decisão somente em preliminar de apelação. Então, a inutilidade da rediscussão em preliminar de apelação e a urgência na devolução daquela decisão interlocutória ao tribunal, para que ele possa analisar, gera a possibilidade do manejo do agravo de instrumento pela teoria, pela tese criada pelo STJ, chamada taxatividade mitigada. Por exemplo, se o juiz em uma decisão interlocutória estabelece, nesse caso, um comando judicial sobre o sigilo processual, imagine, por exemplo, que uma parte pediu para que o juiz declarasse o processo sigiloso. O juiz negou isso por meio de uma interlocutória. Essa decisão interlocutória não está prevista para ser agravada de instrumento no rol do 1015, sobre sigilo de processo. Mas se eu deixar para rediscutir somente em preliminar de apelação o sigilo do processo, durante toda a fase de conhecimento o processo foi público, que é o normal, razão pela qual é totalmente inútil rediscutir essa decisão interlocutória sobre sigilo somente em preliminar de apelação. Por isso que, não estando decisão sobre o sigilo prevista no rol do 1015 enquanto interlocutória agravável de imediato, o STJ permite o agravo dessa decisão por meio, nesse caso, do cabimento criado pelo STJ de forma jurisprudencial, que é a teoria ou a tese da taxatividade mitigada. Espero que você tenha me entendido. Tratei em grau de resumo tudo isso, tanto o rol do 1015 quanto a taxatividade mitigada, porque temos vídeo aqui no canal sobre o tema. Agora, se eu tenho uma decisão interlocutória em ação de improbidade, o agravo de instrumento se fundamenta também no CPC 2015, artigo 1015, incisos. Em outras palavras, se eu tenho uma ação coletiva, uma ação civil pública, uma ação de improbidade, e eu tenho uma interlocutória para agravar, essa interlocutória se sujeita às mesmas regras do CPC 2015, artigo 1015, ou seja, eu aplico o rol do 1015 às interlocutórias no processo coletivo. Essa é uma decisão importante, uma pergunta importante. A decisão do STJ sobre essa pergunta também é importante, e isso poderia muito bem ser um questionamento de segunda fase nas tuas provas da advocacia pública. Como agravar das decisões interlocutórias nos processos coletivos? Na ação de improbidade, por exemplo, como é que eu faço? Eu utilizo o rol do 1015 ou existe alguma outra saída? Bom, o agravo de instrumento na ação de improbidade, a ação de improbidade, ela está dentre as ações que compõem o que se chama de microsistema de processo coletivo. O microsistema de processo coletivo é um conjunto de normas que, embora espalhadas em legislações únicas, lei da ação popular, lei da ação civil pública, lei de improbidade administrativa, elas compõem um microsistema de forma que aquilo que se aplica para uma ação coletiva se aplica a todo o microsistema. Por isso que, se eu estou diante de uma ação de improbidade, eu posso trazer para essa ação de improbidade a aplicação do que se chama das normas do microsistema de processo coletivo, e eu aplico a ação de improbidade normas que estão na lei da ação popular, eu aplico a ação de improbidade normas que estão na lei da ação civil pública. Então, o agravo de instrumento nas ações de improbidade, para as hipóteses de agravo de instrumento no que diz respeito às interlocutórias nas ações de improbidade, eu posso aplicar o artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular. O artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular diz o seguinte: das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. Perceba que o artigo 19, parágrafo 1º, ele estabelece o cabimento do agravo de instrumento como era no CPC de 73 e não como é no CPC 2015. O CPC 2015 diz: cabe agravo de instrumento dessas decisões interlocutórias e lista quais são. Rol taxativo STJ. O artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular diz: não, cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias. Óbvio que esse dispositivo se aplica à ação popular. É a lei da ação popular que está estabelecendo essa normatividade. Mas pelo microsistema de processo coletivo, eu aplico o artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular às ações de improbidade, de forma que eu posso dizer que nas ações de improbidade, qualquer decisão interlocutória é agravável nos termos do 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular. Então, nas ações de improbidade, os agravos de instrumento que eu vou manejar contra as interlocutórias nela proferidas,
eu vou fundamentar o cabimento desse agravo de instrumento não no 1015 do CPC 2015. Eu vou fundamentar o cabimento do agravo de instrumento nas ações de probidade ou agravo de instrumento no microsistema de processo coletivo naquilo que está previsto no artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular. Ou seja, não tem rol aqui no 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular. De qualquer interlocutória na improbidade, eu posso manejar agravo de instrumento. De qualquer interlocutória no processo coletivo, eu posso manejar agravo de instrumento. Então, o artigo 1015 do CPC 2015 não fundamenta o cabimento dos agravos de instrumento no processo coletivo. O que fundamenta o cabimento do agravo de instrumento no processo coletivo é o artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular. Então, de qualquer interlocutória no processo coletivo, eu posso agravar de instrumento. Quem disse isso, professor? O Superior Tribunal de Justiça disse isso por meio da sua segunda turma. Disse assim, ó, a ideia do microsistema de tutela coletiva foi concebida com o fim de assegurar a efetividade da jurisdição no trato dos direitos coletivos, razão pela qual a previsão do artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular se sobrepõe, inclusive nos processos de improbidade, à previsão restritiva do artigo 1015 do CPC 2015. Então, no processo coletivo não tem rol taxativo, o cabimento é aberto. No CPC 2015, e aí no que diz respeito ao processo que tem natureza singular e não processo coletivo, eu aplico efetivamente o artigo 1015 com as hipóteses do rol taxativo e a tese da taxatividade mitigada. No que diz respeito ao microsistema de processo coletivo, basta fundamentar o meu agravo de instrumento no artigo 19, parágrafo 1º. Professor, por que isso é importante? Porque se você estiver numa segunda fase, em uma ação coletiva e tiver que agravar de instrumento, o cabimento não é o 1015, o cabimento é o 19, parágrafo 1º. Aliás, eu até te digo o seguinte, também existe cabimento no 1015. O artigo 1015, no inciso 13 do CPC 2015, diz assim, ó, que cabe agravo de instrumento em outros casos expressamente previstos em lei. Para que sua resposta fique completa, se você estiver diante de um agravo em processo coletivo, você precisa fundamentar da seguinte forma. Vai caber o agravo a partir do 1015, inciso 13 do CPC 2015, que diz que cabe agravo de instrumento em outros casos expressamente previstos em lei, e para as ações coletivas, eu vou agravar de instrumento de todas as interlocutórias nele proferidas, a partir do que diz o artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular. Então, o cabimento do agravo de instrumento nas ações coletivas, ação de improbidade, por exemplo, como é o caso do julgado do STJ, vai ser 1015, inciso 3º, mais artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular. 1015, inciso 3º, CPC 2015, artigo 1º, artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular. Esse é o fundamento legal de cabimento do agravo de instrumento na ação de improbidade ou nas ações coletivas, as ações que integram o microsistema de processo coletivo. E aí, nesse caso específico, você vai poder agravar de qualquer interlocutória, não vai precisar ficar preocupado ou preocupada com o rol do 1015. É o que disse o STJ. O fundamento ideal para defender a possibilidade do agravo em qualquer interlocutória na ação de improbidade é usar o 1015, inciso 13, e também o artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular. O 1015, inciso 13, diz que cabe agravo de instrumento em outros casos expressamente previstos em lei, e o outro caso expressamente previsto em lei é o artigo 19, parágrafo 1º. Então, fundamentação completa para o cabimento do agravo de instrumento nas ações coletivas, nas ações de improbidade, no microsistema de processo coletivo, é o 1015, inciso 13, e o artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular. Outra informação importante que eu tenho para te dar é que o STJ só aplica o CPC 2015 em caso de lacuna do processo coletivo se não existir no próprio microsistema de processo coletivo uma norma que resolva a lacuna. Vou repetir. No microsistema de processo coletivo, o STJ só aplica o CPC 2015 para resolver uma lacuna se essa lacuna não for resolvida pelo próprio microsistema de processo coletivo. Veja o que diz o STJ. O Código de Processo Civil deve ser aplicado somente de forma subsidiária à Lei de Improbidade Administrativa, microsistema de tutela coletiva. Então, o microsistema de processo coletivo, ele resolve as lacunas que eventualmente existam em leis esparsas. Então, a Lei da Ação Popular não trata de tudo, eu vou buscar na Lei da Ação Civil Pública. A Lei de Improbidade não trata de tudo, eu vou buscar na Lei da Ação Popular. Se no microsistema de processo coletivo eu não conseguir encontrar justamente a norma que preenche a lacuna, aí eu passo à aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Então, o microsistema de processo coletivo ele se retroalimenta em termos de norma. Se eu não conseguir encontrar efetivamente a solução no microsistema,
é que eu aplico o Código de Processo Civil. E sobre a existência do microsistema, já disse o STJ. Os artigos 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, como normas de envio, possibilitaram o surgimento do denominado microsistema ou mini-sistema de proteção dos interesses ou direitos coletivos amplo senso, no qual se comunicam outras normas, como o Estatuto do Idoso, o da Criança e do Adolescente, a Lei da Ação Popular, a Lei de Improbidade e outras que visam tutelar direitos dessa natureza, de forma que os instrumentos e institutos podem ser utilizados com o escopo de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Sobre a existência do microsistema de processo coletivo, o STJ já se pronunciou desde 2011. Ele se retroalimenta em termos de normatividade para resolver as próprias lacunas. Não conseguindo resolver a lacuna com o próprio microsistema de processo coletivo, é que eu aplico de forma subsidiária o Código de Processo Civil, como disse o STJ em 2013. Em resumo, a norma específica inserida no microsistema de tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo, que é o artigo 19 da Lei da Ação Popular, embora esteja na Lei da Ação Popular, esse dispositivo integra o microsistema de processo coletivo, não é afastada pelo rol taxativo do artigo 1015 do CPC 2015. A norma da Lei da Ação Popular alimenta o microsistema de processo coletivo e no processo coletivo ela não é afastada pelo CPC 2015. Notadamente porque o inciso 13 daquele preceito contempla o cabimento daquele recurso em outros casos expressamente previstos em lei. Veja que aqui o STJ nos dá a fundamentação completa do cabimento do agravo de instrumento no processo coletivo. Artigo 1015, inciso 13, que permite o agravo de instrumento em outros casos expressamente previstos em lei, e o outro caso expressamente previsto em lei é o artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular, dizendo que cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias na Lei da Ação Popular, que se aplica a todas as ações que integram o microsistema de processo coletivo, ou seja, a todas as ações de natureza coletiva. Espero que você tenha entendido. É uma decisão muito importante do STJ sobre agravo de instrumento em processo coletivo. Eu já falo sobre isso no meu curso sobre agravo de instrumento, então preste bastante atenção, porque o cabimento do agravo de instrumento no processo coletivo não é o artigo 1015 do CPC 2015, ou até é, mas o inciso 13, que permite a aplicação do 19, parágrafo 1º, para o processo coletivo, ou seja, eu agravo de toda e qualquer interlocutória no processo coletivo, sem ter que me preocupar com rol taxativo e sem ter que me preocupar com tese da taxatividade mitigada. Espero que você tenha entendido. Se quiser, se inscreve no curso Alunos do YouTube, é gratuito. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.